O autor aos Hebreus apresenta para a gente no capítulo 4, verso 12, 4 características, 4 atributos da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é altamente penetrante e a palavra de Deus também é reveladora. E por que o autor aos Hebreus ensina isso nesse verso 12? É comum a gente usar esse texto para se referir ao poder da palavra de Deus, e isso está correto, porque de fato a palavra de Deus é poderosa e por isso tem essas 4 características que o autor apresenta. Mas o contexto desse versículo está ligado ao repouso de Deus. Aqui o autor aos Hebreus está falando do repouso de Deus. Primeiro, o repouso da criação. No 7º dia, Deus descansou depois de fazer a sua obra criacional. Em segundo lugar, o autor fala do repouso de Canaã. Deus prometeu um repouso para o seu povo e esse repouso se refere à terra de Canaã. Porém, uma tragédia aconteceu no meio do caminho. Aquela geração liberta do Egito, de 20 anos para cima, infelizmente acabou morrendo no deserto. Ela morreu no deserto por 2 fatores negativos que acompanhou aquelas pessoas que foram libertas do Egito e na oportunidade tinha 20 anos para cima. As questões que impediram aquela geração de entrar na terra de Canaã foi a sua incredulidade e a sua desobediência à palavra de Deus. Em terceiro lugar, o autor apresenta então o repouso eterno de Deus que foi deixado para nós, os cristãos, os seus discípulos, os discípulos de Cristo. Deus repousou, Deus deu um repouso para Israel, que infelizmente a geração liberta no Egito de 20 anos para cima acabou não entrando, e agora há um repouso de Deus para nós, o seu repouso eterno, a nova Jerusalém celestial. Mas havia no coração do autor aos Hebreus uma grande preocupação, era a preocupação em relação àqueles que, apesar de receberem a promessa do repouso eterno, estava cambaleando e estava correndo o grande risco de ficar de fora desse repouso. Ele esclarece sobre o repouso de Deus e mostra que aquela geração no deserto fracassou em função do seu ceticismo e em função da sua desobediência à palavra de Deus. E no final desse contexto, ele arremata dizendo que a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante e reveladora. Por isso não há nenhuma criatura que consiga se ocultar diante dos olhos daquele que tem uma palavra poderosa. O autor está mostrando que essa palavra é poderosa para cumprir o juízo de Deus, como aconteceu com aquela geração que foi liberta do Egito, mas infelizmente não entrou na terra de Canaã, e ela é poderosa para cumprir a graça de Deus, dando um repouso eterno e garantindo a entrada para aqueles que são obedientes e manifestam fé nessa sua palavra. É por isso que, ao falar do poder da penetração da palavra de Deus, o autor usa a metáfora da espada de 2 lâminas. Uma espada de 2 lâminas é uma espada de 2 cortes e tem alto poder de penetração. E por que a palavra de Deus é ilustrada com essa espada de 2 lâminas? Porque ela é assim, ela tem o juízo de Deus e ela tem a graça de Deus. Ela corta trazendo a graça e ela corta trazendo o juízo. Uma vez que ela é dada, ela é transmitida, ela vai penetrar no coração humano ou ela vai penetrar na vida e na história da humanidade, sempre trazendo o juízo de Deus ou a graça de Deus. A graça recai na vida daqueles que manifestam uma fé viva em Jesus Cristo e obedecem à sua palavra. Por outro lado, o juízo recai na vida daqueles que manifestam incredulidade e ceticismo diante da sua palavra, a exemplo daquela geração que caiu no deserto e infelizmente não pôde entrar no repouso de Deus naquela época, a terra de Canaã. Nós estamos diante dessa promessa do repouso de Deus e somos chamados como discípulos de Cristo a manifestar fé e obediência à palavra de Deus, para que essa palavra se cumpra em nós em graça e não em juízo, como aconteceu sobre o povo de Israel. Por quê? Porque essa palavra é viva, ela acontece, ela é eficaz, ela traz resultado, ela é penetrante, atinge toda e qualquer criatura e ela é reveladora. Ninguém pode se ocultar diante da palavra do Deus Todo-Poderoso. Um abraço para todos.